Pergunta 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta: vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Grandes reflexões aqui, né? Então vamos lá. A questão, que nós já discutimos até em alguns grupos de estudo, né? Que ali ele fala, o estático penetra nesse mundo? Ele poderia dizer, não penetra ou penetra. Mas a resposta diz, vê esses mundos. Então, ver não é penetrar. Mas no final, ele diz lá, nasce o desejo de lá permanecer. De permanecer onde? Nesses mundos? Ou de lá onde ele vê esses mundos? É uma questão interessante, né? Então vamos lá. O espírito do estático, ele tem um grau de liberdade maior. Ele consegue, de uma certa forma, penetrar do ponto de vista das suas percepções esse mundo. Ver a felicidade dos bons, ver a sociedade numa paz, né, reinando a paz, etc, etc. E isso nasce nele, claro, o desejo de lá permanecer, ou de permanecer captando de alguma forma essas irradiações que partem deste mundo, né? Não que ele está lá no mundo necessariamente, ele pode perceber esse mundo, perceber a felicidade dos bons e nasce o desejo. Na Revista Espírita tem um caso, Revista Espírita não, em Obras Póstumas tem um caso sim, de uma pessoa estática em que ela pediu, olha só para a gente ter uma noção, né? O espírito, ele está percebendo que ele está sendo atraído para aquele mundo no sentido de desejo dele de lá estar, e ele pede para que joguem água no corpo para forçar ele sair daquele estado. É mais ou menos aquele, claro, analogia material, por favor, né? Aquela brincadeira que o pessoal fala, né, de desenho, né, que bota aquela lâmpada que atrai o inseto olhando, hipnotizado, ele vai se aproximando, ele sabe que aquilo é ruim, ele sai daí, não, e ele vai continuando ali, né, sendo atraído. É mais ou menos nesse sentido, mesmo porque se ele forçar a sua desencarnação já é uma falta, e já é mais um motivo, um dos motivos que o fará ele não ir para aquele mundo. Porque para ir para aquele mundo mais feliz, ele tem que ter a soma de felicidade necessária que comporta aquele mundo. Então essa é uma questão importante. Outra questão é que vai depender do grau evolutivo. Por exemplo, um espírito, um benévolo em missão aqui na Terra, ao ver esse mundo e vendo aqui, né, a maldade, vendo as vicissitudes da vida corporal, o mal sobrepondo o bem e tantas outras mazelas da nossa sociedade, ao recordar, caramba, eu podia estar lá, né? Imagina você estar na sua casa tranquilo, com a sua família amorosa, tudo bem, e aí te chamam, não, vai, você tem que ir na festa tal. E aí você chega naquela festa, comida ruim, as pessoas mal-humoradas, umas conversas tortas, um ambiente, né, quente, cansativo, e você podia estar na minha casa essa hora. Então é mais ou menos nesse sentido, né, do espírito, claro, essa analogia material, por favor. Dele ali, vendo, contemplando aquela felicidade. Se ele for de segunda ordem, caramba, podia voltar para lá. Se ele é de terceira ordem, caramba, né? Eu quero ir para esse lugar, eu quero ir para esse lugar. E aí ele, né, força de alguma coisa, ele força esse desejo de ir, só que ele vai forçar aqui os laços que o prende ao corpo, que podendo até fazê-lo com que se rompa. E aí ele vai conseguir tudo, menos aquilo que ele consegue.
É o caso do suicídio, né? O suicida, ele quer suicidar para encontrar a mãe. Ele vai suicidar, muito provavelmente, a pessoa que ele não vai encontrar é a mãe. Ele quer suicidar para fugir da responsabilidade. Ele vai continuar sendo responsabilizado e ter a consciência pesada do seu ato. E assim vai. Então é uma questão muito interessante isso, né? Ele penetra nesse mundo. Vá para esse mundo, tem até uma questão técnica aí, né? Será que o espírito consegue, desencarnado, visitar outro mundo? Ah, mas eu li que o espírito tal levou o médium tal em outro mundo. Será que levou igual nesse sentido? Levou de fazer ele se aproximar e perceber esse mundo? Ou levou para ele lá ficar andando, transitando no mundo? É uma outra questão. Os espíritos de mundos superiores conseguem comunicar conosco. Eles vêm até aqui, ou eles, por causa de ter um corpo menos material, um grau de liberdade maior, eles conseguem transmitir seu pensamento para ser captado pelos médios. São outras questões também interessantes. Comentando os comentários dos comentadores do além. Aí o espírito faz um comentário aqui. Para reencarnar em um mundo altamente evoluído é necessário que tenhamos a evolução para tal empreendimento. É por isso que não é permitido que o estático entre em transe para observar esses mundos sempre, pois poderia passar a atrofiar seu corpo e acabar desencarnando. Espera aí, né, gente? Vamos lá. Atrofiar o corpo? Imagina o seguinte, uma pessoa teve um acidente grave e lesionou a sua medula. Quanto tempo leva para que os músculos que perderam o movimento atrofiar? 1 mês, 2 meses, 6 meses. Quem sabe aí algum médico, comenta aqui, por favor. Ou quem quiser fazer uma pesquisa aí, comenta aí. Agora, o fenômeno mediúnico, os transe, olha lá, eu entrei aqui e emancipei, pá. Fiquei, né? Fui para o mundo espiritual, aí me deixaram ver os mundos superiores. Quanto tempo eu vou permanecer nesse fenômeno? Um dia? Você já viu reunião mediúnica de um dia inteiro? Em um dia com o corpo estático, há alguma atrofia de alguma coisa? Faz sentido isso? E um corpo atrofiado, ele desencarna? Os músculos motores, eles atrofiam, né? O coração continua batendo, os órgãos continuam, né, cumprindo suas missões. Claro que, sei lá, depois de 1 semana, 15 dias sem alimento, sem água, ele vai morrer, né? Mas aí, que reunião mediúnica é essa, gente? Eu já vi até em algumas tradições de Umbanda, Candomblé, é que o espírito às vezes passa 4, 5 horas, 6 horas manifestado ali. Né? Tinha um conhecido até que ele participou de uma dessa, que o espírito ficava com as mãos assim, e depois de 4, 5 horas ele ficou todo com a mão toda dolorida. Beleza, é uma coisa. Agora, atrofiar, então esse é um exagero. Temos que tomar cuidado. Aqui nós estamos usando esses comentários, esses livros, essas passagens, para que a gente possa fazer um exercício intelectual de uma leitura comparada. Quem quiser, já que for adiantando as perguntas, olha, pode botar aí, ó, pode mandar um direct para mim. Olha, você vai comentar, pergunta tal, no livro tal aconteceu isso. Seria interessante você comentar, coloca aí que eu comento, tá bom?